Fala rapaziada, aqui é o Gustavo do Formuleira e vocês sabem qual que é o maior caso de corrupção, escândalo, multa, tudo isso que vocês puderem imaginar da história da Fórmula 1? Bom, se vocês não sabem, assistam o vídeo. Se vocês já sabem, assistam de novo para relembrar esse caso inacreditável que podia até virar filme, na minha opinião. Vamos lá, vamos começar. Qual foi o maior escândalo da história da Fórmula 1? Imagina que você é um fã da Ferrari que mora no condado de Surrey, na Inglaterra. Você trabalha numa papelaria, né? Você trabalha numa papelaria, normal. Daí chega uma mulher numa tarde, num dia comum como qualquer outro, e te pede para fazer 780 páginas de cópia de um documento, certo? O documento tinha 780 páginas, você tinha que copiar. Ok, você vai lá, mas você percebe que tem um logo da Ferrari no canto direito de todas as páginas que você está fazendo cópia. Ok, tudo bem, acontece, quem sabe, não dá para saber o que é. Mas aí depois você vai lá e procura no Google o nome da mulher que pediu para você fazer a cópia. E você descobre que ela é nada mais nada menos do que esposa do designer-chefe da McLaren. Você já começa a achar um pouco estranho. Você, como fã da Ferrari, começa a achar isso levemente estranho, né? Então você procura no Google o e-mail da pessoa com maior cargo dentro da Ferrari que você pode encontrar. E você encontra o e-mail do Stefano Domenicali, que trabalhava na Ferrari. Óbvio, hoje em dia ele é o presidente da FIA, né? Vai substituir o Chase Carey agora. Ele vai virar o presidente da FIA. E você manda e-mail para ele. E ele abre seu e-mail. E ele não tem motivo nenhum para achar que é um e-mail falso, nem nada do tipo. Então ele passa o e-mail pro chefe dele. Ok? Acabou essa parte da história aí. Depois eu volto para ela. Isso tudo que eu falei é verdade, mas precisa de um pouco de contexto para chegar nessa parte ainda. Para explicar o que aconteceu, eu preciso falar para vocês um pouco do chefe de mecânico da Ferrari dos anos 90 até 2007, ok? O nome dele é Nigel Stepney. Ele era meio que um braço direito do Ross Brown, bom, quem não conhece o Ross Brown, né, que ele não é mais tão conhecido assim hoje em dia na Fórmula 1, ele era diretor técnico da Ferrari naqueles anos que a Ferrari ganhou tudo lá de 99 a 2005. Ele também ele foi dono da Brown GP, né, que foi a equipe que foi campeã em 99 não, em 2009 com o Jenson Button, no único ano da equipe na Fórmula 1, e ele também serviu como base para a equipe Mercedes voltar para a Fórmula 1. Então, vocês que são fã do Hamilton, agradeçam muito para o Ross Brown, porque se não fosse ele, não existiria essa Mercedes de hoje em dia. Então, vamos lá, voltando para a história. Em 2007, o Ross Brown saiu da equipe. Daí, o Nigel Stepney, ele achou que uma promoção válida para ele, né, seria virar diretor técnico da Ferrari, né? É válido ele achar isso. Ele está na equipe desde os anos 90, ele já era chefe dos mecânicos, ele era meio que um sucessor do Ross Brown, né? Completamente ok ele achar isso. Mas ele não virou. Quem acabou sendo promovido para diretor técnico foi um cara que chama Mario Almondo, que trabalhava na Ferrari, mas ele trabalhava na fábrica da Ferrari. Ele era, eu não lembro certinho o cargo dele, mas ele trabalhava lá. Ok. O Nigel ficou puto. Mas não tem por que ele ficar puto, porque ele não é engenheiro. O Nigel ele só era um mecânico, ele não tinha diploma nenhum. Mas acontece, ele ficou puto. Daí a gente pula um pouquinho agora. Pular um pouquinho a história. Eu te dei o contexto já, eu falei das cópias. Agora eu pulo um pouco para o GP de Mônaco de 2007. No GP de Mônaco de 2007, uns mecânicos estavam lá na sexta-feira, antes do treino livre. Um mecânico achou um pó branco perto de onde fica a parte de combustível do motor. Ele achou um pó branco lá. Ele falou para os chefes, essas coisas lá da Ferrari, né? E a Ferrari, obviamente, chamou a polícia para investigar. Daí a polícia começou a revistar todo mundo que estava trabalhando na Ferrari para procurar de onde saiu aquele pó branco. E encontraram esse pó branco
no bolso do Nigel Stepney, ok? Então fica aí um pouco estranho. Daí a Ferrari começou uma investigação e na investigação deles eles descobriram que o Nigel Stepney ele não fez isso sozinho, não foi sem motivo que ele fez isso. Ele fez isso porque o designer-chefe da McLaren, que foi mencionado no início, o Michael Coughlan, ele estava trabalhando junto com o Nigel Stepney e pediu para ele fazer isso. Então, dentro de 3 semanas que estava tendo essa investigação, o Stepney acabou sendo demitido, a McLaren abriu o processo contra o Coughlan, querendo saber o porquê, né, disso. e, eles descobriram que tinha meio que uma ligação entre o Stepney e a McLaren, né? Mas eles não sabiam ainda dos documentos que estavam sendo copiados. Ok, né? Uma semana depois, o Michael Coughlan foi chamado para uma audiência na Itália, para ele falar o porquê do envolvimento dele, né? Mas um dia, no mesmo dia que ele foi chamado para a corte, foi o dia que o Stefano Domenicali recebeu o e-mail dele, falando das cópias lá em Surrey, que o cara da papelaria tinha. Essa história é um pouco confusa, eu sei, é muito nome, eu não estou contando muito bem, mas essa história é muito boa. Depois deles, né, tipo, ser comprovado que ele tinha os documentos da Ferrari, essas coisas, o Michael Coughlan, ele decidiu que ia ajudar a Ferrari com tudo, porque a Ferrari prometeu para ele que se ele ajudasse, a Ferrari ia, tipo, desistir de processar ele, sabe? Ia ser meio como que um caso de se você me ajuda, eu te ajudo, sabe? Eu não sei o termo certinho para isso, eu não sou advogado, óbvio. Uma semana depois do Coughlan ser chamado para a corte, a McLaren anunciou que depois de uma investigação própria deles, eles anunciaram que ninguém dentro da McLaren ficou sabendo desses documentos. A única pessoa da McLaren que sabia desses documentos era o Michael Coughlan, o designer-chefe. Ok, dá para acreditar mais ou menos, né? Mas ok. Isso foi no meio de julho de 2007, tá? No final do mês, o Ron Dennis e a McLaren foram chamados para a FIA, para a sede da FIA, lá em Paris, acho que fica, para responder umas perguntas. E eles acabaram sendo absolvidos. Não sei como, porque eles estavam quebrando um pouco das regras da Fórmula 1, né, de espionagem, essas coisas. Mas ok, né? A Ferrari, obviamente, ficou muito brava. Passa um tempo, agora, para o fim de semana da Hungria. E aqui que a história fica mais maluca ainda. No Q3 da corrida da Hungria, o Alonso e o Hamilton eles estavam competindo muito. Tipo, tava pau a pau assim para ver quem que ia ficar com a pole, ok? Daí eles no Q3 a McLaren chamou os dois para fazer um pit stop. Porque naquela época era muito comum você fazer um pit stop. Você não entrava nos boxes, trocava os pneus e depois saía para uma outra volta. Porque naquela época, como tinha reabastecimento durante a corrida, os carros ficavam girando na qualificação. Daí, o Alonso entrou, trocou os pneus e ficou parado. O Alonso ficou 15 segundos parado dentro dos boxes com o Hamilton aqui atrás dele, esperando para entrar, para trocar os pneus também. Deu Hamilton, o Alonso ficou lá parado, esperou os 15 segundos, saiu, fez a volta dele e o Hamilton não conseguiu fazer a volta dele. Então o Alonso pegou a pole. Mas por que eu estou contando isso? Porque o Alonso levou punição de 5 posições, ele acabou largando em sexto. E no domingo, no dia da corrida, o Alonso se encontrou com o Ron Dennis. Foi confirmado isso. O Alonso se encontrou com o Ron Dennis. E nesse encontro que eles tiveram para conversar, o Alonso ele ameaçou o Ron Dennis de expor
todo o envolvimento da equipe da McLaren nesse negócio de roubo de documento da Ferrari. Ele ameaçou o Ron Dennis com isso. Tá, ok. Daí se passa mais um mês e acabaram vazando alguns e-mails do Pedro de la Rosa, que era o piloto de teste da McLaren, com o Alonso, que eles estavam falando, daí estavam conversando sobre o carro da Ferrari. Daí a FIA lança uma outra investigação, porque aquela que eles tinham soltado antes, a McLaren já tinha sido absolvida, né? Só que agora eles tinham 288 textos, 35 ligações e mais um monte de e-mail falando sobre o caso, né? Um monte de e-mail dos pilotos conversando, tipo Hamilton, De La Rosa e Alonso conversando sobre o carro com o Michael Coughlin, o designer. E o mais incrível é que tem um e-mail do De La Rosa que ele fala basicamente isso. Eu vou ler aqui pra vocês. Eu, não vou ler, não vou ler certinho. Eu vou transcrever aqui pra vocês. Ele falou: a informação dos carros da Ferrari é real. Foi o Stepney que passou elas pra gente. Ele é bem amigo do Nigel Coughlin, o nosso designer. Em um e-mail, o Pedro de la Rosa basicamente comprovou tudo que estava sendo investigado. Tudo. É incrível. Daí, com essas novas informações, a McLaren obviamente foi julgada e foi declarada culpada. E aqui estão as suas punições. Foram 100 milhões de dólares, a maior multa da história de qualquer esporte. A McLaren levou 100 milhões de dólares de punição. Eles foram desqualificados do campeonato de construtores, ou seja, eles não iam receber os prêmios que recebe quando você participa dos construtores, que é uma grana, além dos 100 milhões, né? Mas o que me impressiona mais é que o Alonso e o Hamilton não foram desqualificados do campeonato, mesmo eles já sabendo o que estava acontecendo, tipo, eles sabiam o que estava acontecendo, mas eles não foram desqualificados. Mas acabou não importando muito, porque quem foi campeão no final das contas foi o Raikkonen. O Raikkonen foi campeão por um ponto no final. Se o Alonso acabasse sendo campeão, eu já acharia um pouco errado eles não terem sido desqualificados. Mas fazer o quê, né? Bom, é isso, né? Acabou a história. Eu sei que o vídeo ficou um pouco confuso, que eu não conto a história muito bem, mas agora vocês sabem do maior escândalo da história da Fórmula 1. É isso. Obrigado por terem assistido. Até a próxima. Se gostarem, deixem um like aí. Se não gostarem, deixem dislike. Fazer o quê? Se inscreve no canal. Mostre para os amigos. E falou.